Glória a Deus. Vamos continuar, né? Falando sobre a oração. Para nos devotarmos intensamente à oração, devemos estar alerta diante das muitas coisas que poderiam desviar-nos deste propósito. Satanás e a fraqueza da natureza humana procurarão nos levar a negligenciar a oração ou desviar nossos pensamentos enquanto oramos. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Amém? Esse é o desejo do Senhor, né? Esse é o desejo do Senhor. Nós vamos ver aqui o que o nosso irmão Paulo, ele fala, né? O que ele fala aqui? Vamos ler com nossos amados irmãos, porque é importante nós consultarmos a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos ver aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 3:2, tá? Que diz assim, olha, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, viu? Então, ele envia Timóteo para ensinar, exortar, instruir. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Há muitos outros motivos de intercessão, para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos. Lá em Romanos, capítulo 15, 31, a intercessão, irmão, é fundamental para que o missionário ele tenha êxito naquela obra. Então é importante nós orarmos pelo missionário para que ele vá bem. Olha, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Então, o que ele mais queria é que a palavra que o Senhor estava dando para ele, quando ele estava ministrando, o apóstolo Paulo, que fosse aceito. Amém? Para que ele receba a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas na esfera física, emocional e espiritual. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Imagine de Deus, né? Lá em Romanos 15, 32, ele fala, 15, 32, ele fala, interessante a conclusão aqui. Olha, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Então, ele queria ter comunhão com os irmãos, né? Esse é o desejo do missionário, ter comunhão com os irmãos. O apóstolo Paulo confiava que Deus operava em sua vida abrindo e fechando portas, tá? A fim de orientar seu ministério. Essa é a função do Espírito Santo. E a gente tem que entender quando o Senhor, ele fecha e quando ele abre, tá? Nós temos que ser humilde o suficiente para entender quando o Senhor faz isso. A frutificação da nossa vida e do nosso testemunho de Cristo depende tanto da sua providência quanto da sua intervenção direta. Deus vai prover o que o missionário necessita. Na igreja, através da igreja, ele vai prover. Amém? O que o missionário necessita. Quanto da sua intervenção direta. Devemos orar pedindo a Deus que nos abra portas e indique onde devemos fazer a obra. E é isso que nós temos que orar. Qual é a direção?
né? Qual é a orientação, o que o Senhor quer. Por quê? Porque Ele é o interessado, que haja crescimento. Entenda, quem quer o crescimento da igreja é o próprio Senhor da igreja. Lição principal: interceder por missionários fortalece a propagação do Evangelho e protege aqueles que estão no campo missionário. Essa é a palavra. Terceiro, despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus 9, 35 a 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Tá? Por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crentes se puserem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Viu? Isso é verdade. A oração verdadeira, sincera, intercessória, que visa o reino de Deus, pode acreditar. Pode acreditar, meu querido. Deus vai produzir resultado. Não aquilo que eu quero. Não meus próprios interesses egoístas, mas o interesse do Senhor. Amém? Aí você vai ver o resultado. Deus é o maior interessado em confirmar as obras da tua mão. Tá? Amém? Como o propósito dessa revista é conscientizar a Igreja de Cristo em relação ao seu papel na evangelização. Uma vez que recebemos o poder do Espírito Santo e somos guiados por Ele ao buscar a Deus, devemos desejar cumprir nossa parte na evangelização e orar por aqueles que estão no campo missionário, como se fôssemos nós mesmos enfrentando as batalhas naquela obra. A lição principal: a oração missionária é uma poderosa ferramenta para mobilizar os crentes a se envolverem na obra de levar o evangelho aos perdidos. Ela desperta o desejo de participar ativamente na evangelização. A sinopese 1. A oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Tá? Então, nós vamos entrar agora no segundo tópico. Amém? Contribuindo para missões. Primeiro, o sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou aos sacerdotes e levitas, deveriam ser sustentados, né, por meio das ofertas das pessoas, lá em Levítico, no livro de Levítico 7, 28 a 36, Números 18, do 8 a 21, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios. Assim ordenou também o Senhor os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9, 14. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no evangelho de Mateus. Mateus 10, 10. Amém? Mateus 10, 10, na versão da tradução, na nova versão da tradução, diz: não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Amém? Entendeu? Nós vamos prosseguir. Em Filipenses 4, 10 a 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho, e os filipenses enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo Paulo. Filipenses 4,16. Amém, irmãos? Nós vamos dar continuidade. Fique conosco.